estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje o nosso tema será adição e subtração. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Vamos verificar então quais os materiais precisaríamos para hoje? Professora Flávia, uma ajudinha. Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis, borracha e uma régua. Um tempinho para você separar esse material. Você organizou direitinho seus materiais? Então vamos relembrar a aula anterior. Então, na aula passada nós vimos mais um pouquinho sobre o nosso sistema monetário e aí nós ouvimos um pouquinho sobre o livro A Economia de Maria. Professora Flávia, você lembra como era essa história? Lembro sim. Era a história de duas irmãs que ganharam um cofre da madrinha. A Maria adorava economizar dinheiro, mas a Helena gostava de gastar. No final, lembra que a Helena fez docinhos para vender? Ela achou uma maneira de ganhar um pouquinho de dinheiro. Isso mesmo, e assim ela conseguiu pagar o empréstimo que ela havia feito da irmã. Lembram-se disso? Depois disso, nós trabalhamos um pouquinho sobre lucro ou prejuízo. E aí nós vimos algumas situações, problema sobre esse tema. Então, nós resolvemos vários problemas. E aí ficou uma tarefinha para vocês. Vamos lá conferir essa tarefa? Então, a tarefa de vocês era completar esse quadro. Lá vocês tinham o produto, preço de custo, preço de venda e vocês deveriam verificar se aquele produto havia tido um lucro ou um prejuízo e de quanto seria isso. Então, olha lá, vamos começar pela bola. A bola tinha um preço de custo de R$ 34,00. Ela foi vendida por R$ 40,00. Professora Flávia, isso significa um lucro ou um prejuízo? Neste caso, é um lucro, porque o preço de venda foi maior do que o preço de custo. E de quanto foi? Bom, posso pensar, 34 até chegar no 40, 6. Então, R$ 6,00. R$ 6,00. E agora a bicicleta. Vamos lá. A bicicleta tinha um preço de custo de R$ 256,00, mas ela foi vendida por R$ 250,00. Ela teve lucro ou prejuízo? Bom, neste caso, prejuízo, porque ela foi vendida por um preço menor do preço de custo. E de quanto foi esse prejuízo, professora? Bom, a diferença entre esses dois valores, R$ 6,00, então foi um prejuízo de R$ 6,00. Isso, também R$ 6,00. E agora nós temos um carrinho. Esse carrinho tinha o preço de custo de R$ 67,00, mas o preço de venda era de R$ 76,00. Isso é lucro ou prejuízo? Neste caso, é lucro, porque ele foi vendido por um valor maior do que o preço de custo. E de quanto foi esse lucro? A diferença entre esses dois valores é de R$ 9,00, professora. Então, um lucro de R$ 9,00. Então, agora vocês vão conferir aí a sua atividade e nós vamos adiante. E hoje nós temos uma história aqui com a Eduarda e o Eric. Eles gostam muito de jogar e também gostam de inventar jogos novos. Eles inventaram um jogo, que é o jogo que nós faremos hoje. Eles inventaram a roleta dos decimais. Então, vamos ver como isso funciona? Para o jogo Roleta dos Decimais, quantos jogadores podemos ter, professora? Podemos ter 2 jogadores. Quais os materiais? Precisamos de 2 roletas com os números e um quadro para registrar os valores. Mas se acalmem, a gente já vai dar um tempinho para vocês fazerem o quadro. E agora vamos ver como jogar. Cada jogador, na sua vez, roda as 2 roletas e adiciona os 2 números que foram sorteados. Em seguida, anota o resultado no seu quadro. O outro jogador faz o mesmo.
As duas somas são então comparadas. Ganha um ponto quem obtiver a maior soma. Em caso de empate, os dois ganham um ponto. Depois de 3 rodadas, ganha quem tiver mais pontos. Então, hoje esse jogo nós faremos as professoras contra os estudantes. E eu acho que nós vamos ganhar. O que você acha, professora? Ai, vamos ver. Hoje eu acho que eu acordei com sorte, professora. No último jogo eu acho que os estudantes ganharam. Então vamos tentar ganhar nesse. Mas para isso, vamos relembrar um pouquinho. Olha lá, relembrando a adição e subtração de números decimais. Então, é importante lembrar que para adicionar ou subtrair os números decimais, nós devemos organizar as ordens numéricas. Nós já fizemos isso na aula passada, então é só relembrar. Então, nós deveremos adicionar ou subtrair cada ordem entre si, fazendo, quando necessário, os devidos agrupamentos. Então, lembram-se que nós tínhamos lá a parte inteira, aí nós tínhamos os décimos, os centésimos e às vezes até os milésimos. Às vezes a gente precisa fazer os novos agrupamentos. Tudo bem? Mas nós vamos relembrar isso durante o jogo também. Então, olha lá. Aqui nós temos este quadro. Então, vocês agora vão colocar lá no seu caderno a data de hoje, o tema da aula que é adição e subtração, e vão copiar este quadro para que depois nós possamos jogar. Então agora um tempinho para vocês. O seu quadro ficou pronto? Então vamos lá. Agora a sua tarefa será acompanhar os cálculos aqui junto conosco e depois ir preenchendo o seu quadro. Tudo bem? Então você vai nos ajudar aqui. Então, momento de jogar. Vamos lá, professora? Vamos lá, preparada. Então, vamos jogar. Então aqui nós temos as nossas roletas. Então olha lá, nós vamos rodar a primeira roleta. Tá vendo que nós temos uma roleta azul? Então ela será a primeira. Olha lá, professora Flávia, 4. Então vamos começar a rodada dos estudantes agora. Isso, então os estudantes na roleta tiraram 4 inteiros. 4. Então agora a segunda roleta também é para os estudantes. Olha lá, o que eles vão adicionar? Mais 1 inteiro e 55 centésimos, professora Flávia. Certo, então 1 inteiro, professora, nós vamos colocar junto com 4 inteiros. Isso mesmo. E os 55 centésimos. Mas, professora Flávia, como é que eu adiciono se o 4 não tem casas decimais? Então, neste caso, nós podemos colocar 0 para preencher as casas decimais. E ele continua sendo 4 inteiros. Exatamente. Então agora vamos lá. Vamos adicionar. Confiram aí os cálculos. Vamos lá, professora Flávia? 0 mais 5, 5. 0 mais 5, 5. Posiciono a vírgula no lugar dela. 4 mais 1,
5. Então, olha lá. Os estudantes conseguiram 5 inteiros e 55 centésimos. Ah, eu acho que nós vamos conseguir mais. O que você acha, professora? Espero que sim, mas eles foram bem, né? Foram muito bem. Então, agora nós vamos sortear na roleta os valores das professoras. Vamos lá. 3 inteiros e 25 centésimos, professora Flávia. Então, vamos colocar aqui 3 inteiros e 25 centésimos. Agora nós vamos para a roleta rosa. Olha lá. Mais 2 inteiros e 65 centésimos. 2 inteiros e 65 centésimos. Professora, você acha que a gente tem chance de ganhar deles nessa rodada? Eu acho que nós temos um pouquinho de chance. Mas vamos fazer a operação primeiro? Vamos confirmar. 5 mais 5, 10. 1 mais 2, 3 mais 6, 9. Posiciona a vírgula. 3 mais 2, 5. Olha lá, nós conseguimos 5 inteiros e 90 centésimos. Mas eu posso falar de outro jeito esse número também, não posso, professora? Sim, podemos falar 5 inteiros e 9 décimos. Então, quem ganhou essa rodada? Olha lá, tanto os estudantes quanto as professoras tiveram 5 inteiros. Então, agora nós vamos ter que olhar nas casas decimais. Quantos décimos os estudantes conseguiram? 5 décimos. Mas as professoras conseguiram? 9 décimos. 9 décimos. Então, nós desempatamos nos décimos. Então, ponto para as professoras. Foi por pouco, mas conseguimos, professora. Isso. Mas eu acho que os estudantes têm sorte também. Então, vamos para a segunda rodada? Agora, nós vamos rodar a roleta para os estudantes. Então, segunda rodada dos estudantes. 5 inteiros e 75 centésimos, professora. É um número bem alto. Eu falei que eles têm muita chance agora. Hoje é o dia de sorte deles. E agora vamos rodar a segunda roleta, a roleta rosa. Vamos lá. 5 inteiros e 85 centésimos. Vai ser muito difícil as professoras ganharem. Verdade, acho que aqui vai dar um número bem alto. Então vamos somar. 5 mais 5, 10. 7 mais 1, 8, mais 8, 16. 5 mais 5, 10, mais 1, 11. E coloco a vírgula separando o inteiro dos decimais. E os estudantes conseguiram 11 inteiros e 60 centésimos, ou 11 inteiros e 6 décimos. isso. As duas formas de leitura desse número estão corretas. E agora nós vamos para a segunda rodada das professoras. Vamos tentar, professora. Tá Olha difícil, lá. mas vamos tentar. Rodando a roleta azul. Então, primeiro número, 2 inteiros e 35 centésimos. E agora vamos rodar a segunda roleta. Torça, professora Flávia, para ser um número maior. Vamos lá. 2 inteiros e 75 centésimos. Professora Flávia, você acha que nós temos alguma chance de ganhar essa rodada? Esta rodada, Não, professora, porque eles conseguiram 11 inteiros. Se nós somarmos os inteiros aqui, estamos com 4, estamos muito longe. Exatamente. Mas vamos fazer a operação para verificar qual foi a nossa soma. Então vamos lá. 5 mais 5, 10. 7 mais 3, 10, mais 1, 11. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. E posiciono a vírgula Separando o inteiro dos decimais. E nós conseguimos 5 inteiros e 10 centésimos. Mas também posso ler de outra forma. Qual seria, professora? Podemos falar 5 inteiros e 1 décimo. Isso, então vamos registrar. E agora nós vamos pensar quem ganhou essa rodada. Os estudantes já têm 11 inteiros e 6 décimos, mas as professoras só conseguiram
5 inteiros e 1 décimo. Então, ponto para os estudantes. E agora vamos desempatar. Estamos empatados. Vamos lá. Então, primeira roleta para os estudantes. 1 inteiro e 45 centésimos. Essa eles não foram muito bem. Vamos ver qual será o segundo número. Olha lá. 1 inteiro. Apenas. E agora, como eu posiciono aí, professora? Preciso colocar o inteiro com o inteiro. Então, eu coloco 1 na parte inteira. E posso deixar assim? Posso também, mas se eu quiser, eu posso completar. Com os zeros após a vírgula. Isso, e aí nós completaríamos os décimos e os centésimos, mas ele continua sendo 1 inteiro. Então agora vamos fazer essa adição. 5 mais 0, 5. 4 mais 0, 4. Posiciono a vírgula, 1 mais 1, 2. Então, 2 inteiros e 45 centésimos para os estudantes. Acho que nós temos alguma chance, professora. Também acho que temos chances agora. Então, vamos registrar. E vocês, acham que quem tem chance de ganhar? Vamos descobrir. Rodando a primeira roleta das professoras. Então, a roleta azul, 4 inteiros, professora. E agora, rodando a segunda roleta, roleta rosa das professoras, 1 inteiro e 55 centésimos. 1 inteiro, 55 centésimos. Professora Flávia, podemos completar com as casas decimais esses 4 inteiros? Sim, posicionamos a vírgula, colocamos 0 para os décimos e 0 para os centésimos. E agora nós vamos fazer essa adição novamente. Então vamos lá. 0 mais 5, 5. 0 mais 5, 5. Posiciono a vírgula, 4 mais 1, 5. 5 inteiros e 55 centésimos. Vamos lá então. Quem ganhou a terceira rodada? Olha lá. Se os estudantes têm 2 inteiros e 45 centésimos e as professoras têm 5 inteiros e 55 centésimos, ponto para as professoras. Nosso dia de sorte hoje, hein, professora Flávia? Mas foi por pouco, né, professora? Então vamos lá. Agora fazendo o total de pontos. 1 ponto para os estudantes e 2 pontos para nós, professoras. Então, agora nós vamos dar um tempinho para que você complete o seu quadro. Tempinho para vocês. Agora que você completou o quadro do jogo aí no seu caderno, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse jogo? Vamos lá, professora? Vamos. Então, olha lá. Eduarda e Eric estão jogando. Observe os números que cada um sorteou na primeira rodada. Olha lá, então vocês têm aí as 2 roletas da Eduarda e as 2 roletas do Eric. Então, vocês podem observar lá em cima o número que está marcado. Ok? E aí, vocês vão responder qual é a soma que cada um deles obteve. Então, agora um tempinho para vocês. Lembrem-se, vocês têm que fazer os seus cálculos e registrar a sua resposta. Então, um tempinho para vocês.
então, você conseguiu descobrir a soma que cada um deles obteve? Então agora vamos conferir aqui conosco? Professora Flávia, você nos ajuda? Claro, vamos lá. Então a Eduarda na primeira roleta sorteou o número 2 inteiros e 35 centésimos. E na segunda roleta, a roleta rosa, ela sorteou 2 inteiros, 675 milésimos. Então, nós faremos a adição agora. Mas, professora Flávia, o primeiro termo dessa adição só tem até a ordem dos centésimos, mas o segundo nós temos até a ordem dos milésimos. Como que nós fazemos a adição, então? Bom, nós podemos completar com um zero na ordem dos milésimos. Isso. E agora, vamos fazer a adição. Vamos lá. 0 mais 5, 5. 5 mais 7, 12. 3 mais 1, 4 mais 6, 10. 1 mais 2, 3 mais 2, 5. E eu posiciono a vírgula no lugar, separando a parte inteira e a parte decimal. Então, a Eduarda obteve 5 inteiros e 25 milésimos. Agora vamos ver o Eric. O Eric, na primeira roleta, tirou o número 4. E na segunda roleta, a roleta rosa, ele sorteou o número 5 inteiros e 85 centésimos. E novamente nós temos ali o impasse das casas decimais. Então, nós poderíamos fazer dessa forma, mas se você quiser, pode completar as casas decimais. Na adição fica a seu critério, como você preferir. Vamos lá. 0 mais 5, 5. 0 mais 8, 8. Posiciona a vírgula. 5 mais 4, 9. 9 inteiros e 85 centésimos. Então, vamos conferir na nossa tela? Então, olha lá, completando a ordem dos milésimos, nós temos para a Eduarda 5 inteiros e 25 milésimos. E lá para o Eric também, olha, completando as ordens dos décimos e dos centésimos, a soma nós temos 9 inteiros e 85 centésimos. Então, agora, nós temos que registrar e organizar isso, porque eles estão jogando como nós. Então, agora você vai novamente fazer um quadro, mas agora sobre o jogo do Eric e da Eduarda. Então, olha lá, você vai registrar no seu caderno. Então, um tempinho para você fazer os registros. Quadro copiado. Vocês viram quem ganhou a primeira rodada? Foi o Eric, né? Então, nós já colocamos lá a pontuação dele.
Mas o jogo são 3 rodadas, então vamos ver como é a próxima rodada? Então, na segunda rodada, Eduarda somou 6 inteiros e 675 milésimos. E Eric somou 5 inteiros e 65 centésimos. Qual é o primeiro número que cada um obteve? Veja lá, eu sei a soma que eles já tiveram e eu também sei a segunda roleta, a roleta rosa. Como é que eu descubro isso? Vou dar uma dica, olha lá. Como que eu faço para descobrir este primeiro número? Então agora você vai tentar fazer isso no seu caderno, mas você vai tentar fazer o da Eduarda e depois você também vai tentar descobrir o do Eric. Então nós temos a soma e nós temos um dos números que eles tiraram, você tem que descobrir o outro. Então tempinho para você. Então, você conseguiu descobrir qual o primeiro número que cada um deles tirou na roleta? Então vamos conferir conosco? Professora Flávia, você nos ajuda? Claro, vamos lá. Então, o primeiro número da Eduarda nós não sabemos, mas sabemos que ela tirou 2 inteiros e 675 milésimos. E a soma total, 6 inteiros e 675 milésimos. Então, qual número que somado a 5 nós vamos ter 5? 0. O número que somado a 7 dê 7? O 0 novamente. E um número que somado a 6 dê 6? 0 novamente. Posiciono a vírgula. E agora, qual número que somado a 2 eu vou ter 6? O 4. Então, professora Carla, eu acho que na primeira roleta a Eduarda tirou 4 inteiros. Eu também acho, mas vamos conferir? Olha lá a roleta. 4 inteiros. Tudo bem? Confira o seu resultado aí também. E agora o Eric. Olha lá. É a mesma coisa. Nós também queremos saber o primeiro número que ele sorteou na roleta. Mas, professora Flávia, só dá para fazer desse jeito, será? Podemos fazer também, professora Carla, pela subtração. Então, eu coloco a soma total, 5 inteiros e 65 centésimos, menos o número que nós já sabemos, 2 inteiros e 65 centésimos. Agora vamos subtrair. 5 menos 5, 0. 6 menos 6, 0. Posiciono a vírgula. 5 menos 2, 3. Então, eu acredito que o Eric tirou 3 inteiros na primeira roleta. Então vamos conferir aqui na nossa roleta? Olha lá, 3 inteiros. Tudo bem? Mas ainda falta fazer o registro na tabela. Então agora um tempinho para você fazer esse registro na sua tabela também.
Registros feitos. Você reparou que eles empataram, que nem nós no nosso jogo? Então, no momento, o Eric e a Eduarda estão com o jogo empatado. Vamos descobrir a terceira rodada como foi? Então, olha lá. Na última rodada, os dois empataram com a soma 5. Um dos números que Eric sorteou foi o menor número da roleta cor-de-rosa. Então, agora, você vai descobrir quais números foram sorteados. Mas preste atenção, eles empataram na soma. Então, os dois somaram 5. O número da Eduarda, o segundo termo que ela sorteou, já está na tela. Você tem que ser esperto e tentar descobrir o do Eric. Tudo bem? Tempinho para vocês. A soma da Eduarda vocês já sabiam e deveriam descobrir qual número ela achou na primeira roleta, ela sorteou na primeira roleta. Então, vamos lá. Você conseguiu? Eu tenho certeza que sim. Professora Flávia, então vamos aqui dar mais uma dica. Olha lá, eles deveriam descobrir este número. Mas será que eu só posso fazer desse jeito, professora Flávia? Olha, professora Carla, eu estava pensando aqui e eu pensei numa subtração. Coloquei a soma total, que é o 5, menos um número que nós já sabemos, para descobrir qual é o número da outra roleta. Então agora vamos tentar fazer essa subtração? Mas na subtração, a gente pode deixar só os 5 inteiros, professora Flávia? Não, nós vamos ter agora que completar. Então nós teremos que completar as ordens dos décimos e dos centésimos, porque possivelmente nós vamos ter desagrupamentos ali, né? Então nós vamos ter que fazer uma conta um pouquinho maior. Então vamos lá. Vamos lá. 0 eu não consigo tirar 5, então eu vou precisar desagrupar. Mas aqui eu também não tenho como desagrupar, então eu vou para os inteiros. 5 inteiros eu vou desagrupar com 10 décimos. E aqui agora eu tenho 4 inteiros. 10 décimos eu vou desagrupar para os centésimos. E agora aqui eu tenho 9 décimos. Acho que agora a gente consegue, professora. Sim, agora vamos lá. 10 menos 5? 5.
9 menos 6, 3. Posiciona a vírgula. 4 menos 2, 2. 2 inteiros e 35 centésimos. Então agora, só por segurança, vamos conferir na nossa roleta? Olha lá o número da Eduarda, 2 inteiros e 35 centésimos. Mas, e o Eric? Não tinha nada de dica do Eric. A única coisa que eu sabia é que a soma era 5, mas ele também me deu a dica que ele sorteou o menor número da roleta rosa. Mas como se está tudo coberto? A roleta rosa estava aqui do lado, elas são iguais, lembram-se? Então você poderia ter procurado o menor número da roleta rosa aqui na roleta que aparecia. Tudo bem? Então olha lá, o menor número era o número 1. E aí sim, agora nós temos que descobrir que número será que está na primeira roleta. Professora Flávia, como nós poderíamos resolver de uma outra forma? Bom, nós podemos fazer mentalmente ou também pela subtração. Vamos lá? Eu sei que ele tirou 5 na soma total, menos o 1 na roleta rosa. 5 menos 1, 4. Então ele tirou 4 na roleta azul. E como eram só números inteiros e números relativamente fáceis, nós também poderíamos ter pensado aqui, que número que eu somo com 1 e vou obter 5. Mentalmente a gente já sabe, é o 4, não é? Tudo bem? Então agora nós precisamos verificar, olha lá, o 4 na roleta do Eric, na roleta azul do Eric. E neste momento vamos descobrir lá quem ganhou. Olha lá, os dois tiraram 5 e os dois empataram. Então como é que ficou o final do jogo, professora Flávia? Bom, o jogador A, que é a Eduarda, ficou com 2 pontos e o jogador B, o Eric, 2 pontos também. Então foi empatado. Empatado. Então agora um tempinho para você terminar os registros do quadro. Registros feitos, então agora é a hora da nossa tarefa. Como tarefa de hoje, vocês vão ter mais alguns probleminhas que vocês deverão pensar no jogo Roleta dos Decimais. Tudo bem? Então, um tempinho para você copiar.
tarefa copiada, agora é o momento do quê, professora Flávia? Agora é hora do quiz. Então vamos lá. Primeira pergunta. Nossa aula de hoje foi sobre operações com números decimais, com frações, medidas de tempo ou medidas de valor. Professora Flávia? Hoje nós trabalhamos números decimais. Isso mesmo. Pergunta número 2. A soma dos números sorteados na roleta é 4 inteiros e 55 centésimos. Qual é o outro número? Olha lá uma dica para vocês. E agora? Será que o outro número é 4, 3, 1 inteiro e 55 centésimos ou 55 centésimos? Qual será, professora? Bom, aqui, como eu tenho 55 centésimos, aqui provavelmente seja 0. Então, aqui é o 3. 3 mais 1, 4. Vamos lá descobrir? Olha lá, roleta. De fato, era o número 3. Então, 3 inteiros. Pergunta número 3. Qual é a soma de 4 inteiros e 55 centésimos com 5 inteiros e 45 centésimos? Uma dica, uma ajudinha aí para vocês. Quanto dá essa soma? Professora Flávia, nos ajude. Esse eu vou tentar fazer de memória. Essa soma vai dar 10. Letra D. Vamos lá? 10, letra D. Mas por que daria 10, professora Flávia? Então vamos lá. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 5 mais 1, 6 mais 4, 10. Aí 1 mais 4, 5 mais 5, 10. 10 inteiros. Eu posso pôr 10,00 ou deixar apenas o 10. Isso mesmo. Então agora, última pergunta. Qual é a diferença entre 6 inteiros e 55 centésimos e 1 inteiro e 25 centésimos? Também tem uma dica aí, uma ajudinha. Vamos lá, professora Flávia. Será que essa diferença é de 7 inteiros e 80 centésimos? Ou 7 inteiros e 8 décimos? Ou 5 inteiros e 20 centésimos? Ou 5 inteiros e 30 centésimos? Bom, professora, se nós estamos falando de diferença e fazendo uma subtração, eu sei que não pode ser nem a letra A nem a letra B. Então, eu estou entre a letra C e a letra D. Mas vamos fazer o cálculo para ter certeza agora. 5 menos 5, 0. 5 menos 2, 3. 6 menos 1, 5. Então eu fico com a letra D, 5 inteiros e 30 centésimos. Então, olha lá, corretíssimo, 5 inteiros e 30 centésimos. Então, a nossa aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, estudantes, até a próxima aula.